Olá pessoas, bem-vindo ao Drone Physics. Vamos aqui falar hoje sobre o pêndulo simples e a constante de mola efetiva, tá ok? Vamos começar aqui com o pêndulo simples, né? O que é o pêndulo, né? O pêndulo ele é uma linha ou uma haste, pode ser uma haste para ficar fixa, né? A linha ela pode não manter a distância fixa dependendo do que você faz. Mas a massa tem que ser desprezível, toda massa tem que se encontrar só na extremidade, né? Então você amarra alguma coisa ali, você tem um pêndulo, né? Então, pega uma linha aqui de comprimento L, amarra uma massa aqui de massa M, esse é o pêndulo, tá ok? Então se você botar isso sobre a... soltar isso, né? Você amarra aqui, por exemplo, no teto, né? Amarra aqui no teto e solta, então esse sistema vai estar sujeito à tração e à força gravitacional e ele vai, né, oscilar, né, desse jeito aqui, tá ok? Então aqui você vai ter, né, um ângulo θ. O que mais? Você pode achar as forças que agem no sistema aí, né? Então você vai ter a força aqui na tração da corda, né? Tem a tração e tem também, né, o peso, né? E o movimento vai estar sempre, né, nessa direção aqui, né? No qual, né, se você vai considerar o peso aqui, vamos até fazer um desenho mais bem feito aqui do lado, né? Então você vai ter a tração aqui, você vai ter o peso para baixo, né? E seu movimento vai estar nessa direção aqui, né? Que nada mais é do que o meu famoso PX lá do plano inclinado, né? Onde o peso funciona como uma hipotenusa, tá ok? Então, esse movimento oscilatório aqui, né? É o pêndulo simples porque é o mais simples dos pêndulos que existem, né? Embora ele em si não seja tão simples, tá? Beleza. Então, vamos fazer a segunda lei de Newton para esse corpo, né? Ou seja, soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que força é vetor, então soma das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x e soma das forças em y é igual a massa vezes a aceleração, né, em y, tá? Tem um detalhe aqui. O pêndulo pode não parecer, mas o pêndulo é um movimento circular, tá? Ele é um movimento circular. Por que ele é um movimento circular? Porque todos os pontos dessa massa aqui, ela está sempre à distância fixa de um ponto que você pode chamar como origem, que no caso é onde está amarrada a cordinha, né? Ele não vai ficar fazendo assim, ó. Todos esses pontos aqui formam um arco de círculo. O pêndulo é um movimento circular, tá? Por isso é bom definir o movimento circular de maneira correta, tá? Movimento circular significa um movimento em que a trajetória está sempre a uma distância fixa de um ponto. Então, já que o pêndulo é um movimento circular, e o raio dele não muda, né? Vamos usar coordenadas cilíndricas, tá? Então, vamos escrever assim: MR dois pontos é igual a força ali, tá ok? Beleza. O que mais que a gente sabe? A força é igual a menos o gradiente da energia potencial, tá? Então, vamos ter que calcular primeiro qual é a energia potencial do pêndulo. Olha o desenho aqui. Então, nesse ponto aqui, vamos supor que ele é abandonado desse ponto aqui de verde, que é onde está o desenho da massinha mesmo, né, tá? Então está nesse ponto aqui. E vamos considerar a minha origem aqui, ó. Que é o ponto mais baixo da trajetória. Qual é a energia potencial desse pêndulo? mgh, né? Só tem que achar em h em função das coisas que está dado aí. Quanto que vale esse h? Ora,
até o ponto mais alto da trajetória, isso aqui vale L, que é o tamanho da linha, né? Então, isso aqui tudo vale L, né? Quando ele está no ponto mais baixo, essa corda está aqui, então, né? Isso aqui tudo vale L. O H vale isso aqui, nessa parte aqui. Quanto que vale isso em torno de L e do θ? Como? Está em vermelho aqui. Como isso aqui é um triângulo retângulo, ó, isso aqui... Opa, ficou feio. Como isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Essa parte aqui em vermelho vale L cosseno de θ. Então, quanto que vale o H? O H vale L, que é a distância total, menos o L cosseno de θ, tá? Então, a energia potencial vale isso aqui, tá? MGL 1 menos cosseno de θ. Né? Você pode fazer o teste aí, por exemplo. Quando o θ for 0, né? Ele está no ponto mais baixo, o cosseno vira 1, 1 menos 1 é 0. Quando o θ for 90, né? Ele vai estar aqui, quando o θ for 90... Né? Quando θ for 90 graus, né? Ele está na altura L, porque o cosseno de 90 é 0, então fica MGL vezes 1, que é MGL, tá ok? Então, essa é a energia potencial. Né? Então, é muito bom você escrever em termos da energia potencial, porque agora é fácil. Né? Isso aqui já cai automaticamente, né? Já cai automaticamente em coordenadas polares, né? Então, vamos fazer o gradiente disso aqui. Agora, vocês vão ter que olhar em algum livro ou na internet como calcula o gradiente em coordenadas polares. Algum cálculo, acho que cálculo 3, ensina para vocês, tá? Mas não é tão simples quanto o cálculo em coordenadas cartesianas, tá? Mas eu explico para vocês. Isso vale menos, cadê esse menos aqui, né? Então, a derivada em relação a R na direção R se mantém. Mas a derivada em relação a θ, você ganha 1 sobre R aqui, tá? Então, onde R é o raio do círculo. Nesse caso, ele é constante, mas vamos botar em caso geral. No caso geral, ele é a direção, é a componente radial. Ela pode variar também, tá? Então, 1 sobre R, d de θ, d de θ, na direção θ chapéu, que é a direção tangencial. E tem também, se quiser colocar aqui, mais o DDZ na direção Z, né? Isso aqui, coordenadas cilíndricas, tá? Então, como é que fica isso aqui? MR dois pontos é igual a menos... nada depende do R, porque o raio é o L, que é constante, tá? Então, esse termo não contribui. Esse termo não contribui. Esse termo também não contribui, porque é um círculo, não é um cilindro, não tem altura, né? É bidimensional e não tridimensional. Então, fica menos 1 sobre o L, que é o raio, tá? Derivada em relação a θ do MGL 1 menos cosseno de θ, tá? Beleza? Então, aqui eu posso cortar os L's, tá? Esse L corta com esse L. A derivada do cosseno é menos o seno, né? É menos o seno. Só que tem esse menos aqui, então dá mais. E tem esse outro menos de fora, então dá menos de novo. Então, esse é menos mg seno de θ. Ok? Beleza. Agora, vamos analisar o R dois pontos, né? Em coordenadas polares, né? Se o R é constante, a gente pode escrever que esse R nada mais é que um R chapéu, né? Esse R chapéu, só vamos derivar o R chapéu, né? E como não existe a aceleração, como a gente vai
considerar aqui, ó, nesse caso, só a parte tangencial, que depende só de θ, tá? Esse aqui é θ chapéu, né? Bota θ chapéu aqui, com vetor. Como a gente só quer a parte que depende de θ, não quer a parte que depende de R, né? A gente pode lembrar que isso aqui, vamos botar uma tabelinha aqui do lado, vamos lembrar que as coisas, as relações entre coordenadas tangenciais não, coordenadas polares e coordenadas lineares, né? Então, o meu x virava o θ, o meu virava r vezes θ, né? A velocidade é r vezes ômega e a aceleração é r vezes alfa, né? Onde ômega é dθ dt e, né? Vamos botar o r aqui. E o alfa é o d2θ dt2, né? É a derivada segunda do θ, tá? Então, vou botar assim só para ficar certo, né? Porque aqui tem 2 pontos também. Então, a derivada segunda disso aqui, esse r continua constante, ele sai para fora, tá? E fica a derivada segunda aqui do ângulo. Então, vezes o θ, 2 pontos, tá? Isso na direção θ, tá? Isso é na direção θ. Então, como é que fica a parte aqui? Como é que fica essa expressão aqui? Né? A expressão fica m vezes r 2 pontos, que é r, que é o raio. Agora o raio é o L, vezes o θ 2 pontos, na direção θ chapéu, é igual a menos mg seno θ chapéu. Agora está tudo ok, tá? Isso é só na parte θ. Tem a parte radial, não vai importar pra gente, tá? Porque a parte radial não realiza trabalho. Dá pra vocês pensar também por que não realiza trabalho. Então, isso aqui corta isso aqui, né? E eu tenho a seguinte expressão. θ 2 pontos é igual a... Esse m corta esse m. θ 2 pontos é igual a g sobre L seno de θ, tá? Então, essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver, tá? Essa é a equação diferencial do pêndulo simples. E essa equação, ela é muito difícil de ser resolvida. Muito difícil. Tão difícil que a gente nem resolve, tá? A gente vai considerar pequenas oscilações, tá? Ou seja, se o θ é muito menor que 1. Lembra disso aqui, não é menor que 1 grau, tá? O θ aqui está em radiano, não é SI. Então, se você considerar que o θ é muito menor que 1, o seno de θ é aproximadamente θ, tá? Dá para você provar isso aqui de várias formas diferentes. Inclusive com a calculadora. Você coloca lá, seno de 1 grau. Coloca seno de 1 grau. Né? Para você ver quanto que dá. Né? Depois você transforma 1 grau em radiano e vê se não é a mesma coisa. O seno de 1 grau e 1 grau em radiano, se não é a mesma coisa. Tá? Então, como o seno de θ é aproximadamente θ, logo essa expressão aqui aproximada fica θ 2 pontos, aqui tem um menos, que eu estou esquecendo, né? Que vem daqui, né? Então, θ 2 pontos, menos, ou melhor, mais, né? Passa para a direita, mais g sobre L θ é igual a zero. Então, a expressão é exatamente igual à expressão x 2 pontos mais ômega 2 de x é igual a zero. Qual que é a questão aqui? Agora meu ômega, que antigamente era K sobre M, virou G sobre L. Tá? Então, posso redefinir. θ 2 pontos mais ômega 2 θ é igual a zero, né? Onde o meu ômega agora é definido como sendo G sobre L. E não mais K sobre M. Então, mesma forma do que a gente conhece. Qual que é a solução disso aqui? Né? A solução é A cosseno de ômega t mais um B seno de ômega t. Tá bom? E aí A e B são dados por condições iniciais. Tá? Seja um pêndulo abandonado ali com θ petitinho, sei lá,
10 graus, né? Tem que ser até no máximo 25 graus, não começa a dar muita diferença do resultado calculado com o observado. Então, seja lá calculado 10 graus, né? Qual que vai ser o movimento dele? Ele vai ficar oscilando, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Né? O θ, que é o ângulo em relação à origem, oscila senoidalmente, basicamente, né? Então, é o que vocês estão vendo, é o que acontece na prática, tá ok? E aí vocês têm várias expressões, né? Qual que é o período? Ora, período é 2π sobre ômega, né? Lembra? Eu falei sobre isso, né? Ômega é a frequência angular. Então, ele é dado por 2π, né? O ômega ao quadrado é g sobre L, né? Isso aqui é ômega ao quadrado. Então, isso aqui é a raiz de L sobre G, tá? Então, o período do pêndulo, né? Alguns de vocês talvez tenham visto no ensino médio o período do pêndulo sendo 2π raiz de L sobre G. Agora vocês sabem por quê. E vocês sabem até a validade disso. Isso é válido para pequenas oscilações, tá? Belezinha? Então, o exemplo do pêndulo simples é um exemplo muito importante, que você aprende não só a aproximar, como também a trabalhar em coordenadas esféricas. Esféricas não, né? Cilíndricas, né? Exercício pra vocês fazerem. Refazer, né? Refazer o pêndulo do começo. Tá? E obter também a equação radial. A equação radial, como eu disse, ela não é importante, porque a distância nunca muda do centro no pêndulo simples, né? Mas é bom para vocês fazerem as contas, tá? Então, vocês vão ver que a parte radial não tem nenhuma força, tem só atração agindo ali, né? E aí vocês brincam com isso aí. Ela não é tão importante, não. Mas pelo menos a parte angular, né? O θ, vocês têm que saber obter. Beleza? Tem que saber obter o θ. Então, esse exercício é para você fazer. Beleza. Tá? Vamos fazer agora. Vamos calcular a constante de mola efetiva. Tá? O que eu disse no comecinho da matéria? Eu disse o seguinte. O movimento oscilatório sempre aparece se você abandona algum objeto próximo ao mínimo de energia potencial. Então, você tem U aqui, o X. Então, se a energia é assim, né? Então, esse aqui é o mínimo. Ó. Então, qualquer corpo colocado aqui, se ele for abandonado aqui, imagina que ele é abandonado nesse ponto. Então, a energia total dele é essa, porque ele não tem energia cinética, ele tem só energia potencial, ele foi só abandonado. Então, ele vai descer, ganhar energia potencial. Quando eu falo descer, é descer esse morro, tá? Não é um morro. Ele vai descer o morro da energia potencial. Isso aqui não é uma ladeira física real. Pode ser uma mola, por exemplo. Tá? Eu quero dizer o seguinte. Então, ele vai aumentar o seu valor de X, ou seja, ele vai se afastar da origem até um certo ponto. Depois que ele vai continuar se afastando da origem, a força passa a ser atrativa e ele vai subir até aqui pela conservação da energia. Ele não pode passar desse ponto. Então, existe uma força aqui que puxa ele de volta. Então, ele desce, sobe aqui. Aí tem uma força que empurra ele de volta. E ele fica oscilando, tá? Ele fica oscilando aqui, porque a energia total do sistema é essa, porque ele foi abandonado aqui. Né? Se ele fosse lançado com uma certa velocidade, ele tem uma energia maior. E talvez, se a velocidade fosse grande o suficiente, ele podia subir esse morro e ir embora. Mas não é o que acontece aqui. Tá. E como é que eu analiso esse movimento aqui? Se a energia potencial é uma função de x qualquer. U é um f de x qualquer. Tá? Para quem se lembra, para quem já viu, na verdade, né? Talvez nem todo mundo viu, toda função pode ser aproximada, né, por uma série de Taylor, tá? E aí existe o raio de convergência da série e tal, blá, 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 mas, né, de maneira geral, ela pode ser aproximada de uma série de Taylor. Ou seja, você pega uma função muito complexa, que tem, sei lá, uma forma muito esquisita, e um logaritmo de um seno mais uma exponencial. E você aproxima ela por polinômios, tá? Isso é série de Taylor, tá?
E como é que fica? Eu vou aproximar esse meu movimento oscilatório aqui. Esse meu U de X ele vai ser aproximado da seguinte forma. Se eu quiser calcular quanto que vale a energia potencial, por exemplo, em um ponto aqui, em azul, tá? Essa energia vai ser dada da seguinte forma. Ela é a energia do ponto zero. Então é U de x0. O que é x0? X0 é o vermelho aqui, ó. Isso aqui é x0. Tá? Ele é U de x0 mais a derivada primeira. Vamos colocar assim. Derivada. Vamos colocar normal, né? Mais a derivada primeira do avaliada em x0, tá? Então você deriva o U e avalia no próprio x0. Vezes um ΔX. O que é o ΔX? É essa distância aqui. Tá? A distância do x0 até o ponto azul. Mais a derivada segunda em relação a x0. Não, melhor. A derivada segunda em relação a x avaliado no x0 vezes um ΔX ao quadrado sobre 2, mais a derivada terceira em relação a x avaliado em x0 vezes um ΔX ao cubo sobre 3 fatorial e assim vai. Ou seja, essa minha função esquisitona, ela nada mais é do que U de x0 mais uma soma indo de 1 até o infinito do que da derivada, né, de ordem, né, cada vez a derivada de ordem é maior, né, derivada de ordem i da função 1 avaliada em x0 vezes um ΔX elevado a i sobre i fatorial, tá? Então, é uma soma infinita, tá? Só que eu vou travar essa soma no segundo termo, tá? Então, eu vou desconsiderar os termos de ordem maior. Então, vamos escrever isso aí até, né? Então, escreve aí. Desconsiderando os termos de ordem maior, maior que 2, né? O que acontece? O meu U de x, ele simplesmente é um U de x0, que não importa, isso aqui é uma constante. Tá? Então, isso aqui é constante. Uma constante você pode sempre subtrair ou somar da energia, ela não conforma. Mas a derivada em relação a x de U de x avaliado no x0, né? Então, avaliado no x0 vezes um ΔX. Porém, olha aqui. Olha o desenho lá. O desenho. Olha o desenho. O que acontece se eu avaliar a derivada dessa função U aqui no ponto x0, que é esse ponto aqui? Tá? Esse ponto não é o ponto de mínimo. Se eu derivar a função igualar a zero, o que eu obtenho? Obtenho qual é o x mínimo. Né? Então, se eu jogar o x mínimo na derivada, eu obtenho zero. Tá? Então, se eu estou avaliando a derivada no ponto de mínimo, só pode ser zero, porque a derivada da função, quando é zero, significa que é o ponto de mínimo. Então, esse termo também não contribui, porque é o ponto de mínimo. Tá? Só o último termo vai contribuir. Tá? Então, o que é o último termo? É a derivada segunda em relação a x ao quadrado, avaliada no ponto de mínimo, vezes um ΔX ao quadrado sobre 2. Tá? Então, esse é a única coisa relevante. Tá? Esse é o único termo relevante da energia. Tá? Então, esse termo contribui. Agora,
Pega a função mais fácil que a gente conhece, que é a função de mola. O que é a função de mola? Kx ao quadrado sobre 2. O que é essa função aqui? É uma derivada segunda de uma função avaliada no x0. Então, né, você deriva a função duas vezes. Quando você avalia ela, ela vira uma constante. Então, a derivada segunda no x0 é uma constante, vocês concordam? Né? Você deriva uma vez. Pensa na função qualquer, x a nona, por exemplo. Deriva uma vez, dá 9x a oitava. Deriva de novo, dá 72x a sétima. Se você avaliar ela num ponto, x igual a 1, existe um número. Então, isso é um número, isso é um ΔX ao quadrado e isso é um 2. Logo, ó, compara essa expressão com essa expressão aqui. O que eu posso concluir aqui? Dá para concluir aqui que, né, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Esse x ao quadrado eu corto com esse x ao quadrado. Logo, o meu k efetivo, ó, nada mais é do que a derivada segunda da função avaliada no ponto de mínimo, tá? Então, toda vez que eu tiver uma energia potencial e essa energia potencial tiver o mínimo, eu posso descrever o movimento aproximado como se fosse uma força de mola e meu K efetivo nada mais é do que a derivada segunda dessa função avaliada no ponto de mínimo, tá? Então, eu vou ter a seguinte fórmula: m x dois pontos é igual a menos o meu K efetivo vezes o x. Tá ok? Só calcular o K efetivo. E aí eu vou dar agora um exemplo para gravar. Opa! Para gravar isso aqui, né? Então, só um minuto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar assim: seja um corpo de massa M abandonado, né? Vou colocar assim, próximo, fazer literal, depois do exercício vocês fazer com um número. Próximo ao mínimo da seguinte energia potencial. Tá? Então, vou botar esse exemplo literal aqui, e aí depois vocês fazem... Depois eu dou exercício para vocês fazerem com números. Tá? Então, considera que a energia potencial seja essa aqui, ó. O de x é igual a 1x na quarta, menos 2x ao quadrado, menos 10x. Tá. Beleza. Então é isso. Então, eu quero saber quanto que vale minha... Eu não pedi que eu quero calcular, né? Mas eu quero calcular calcular a frequência angular do corpo. Calcular a frequência angular. É o ômega, tá? Então, quanto que vai valer a frequência angular? Vamos botar uma massa aqui também com valor, né? Calcular a frequência angular se a massa for 5 kg. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, esse é meu U de X. O que eu preciso? Eu preciso calcular o K efetivo. E o que eu sei? Não sei isso aqui. O K efetivo é a derivada segunda. Tá aqui, ó. É a derivada segunda da função avaliada no ponto de mínimo. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar é o ponto de mínimo. Tá? Então, vamos achar o ponto de mínimo. Então, vamos derivar isso aqui. Então, vamos calcular o ddx de U igual a zero. Então, isso aqui vai dar o seguinte: 4x ao cubo
menos 4x menos 10 é igual a zero. Tem que fazer isso aqui, né? Como vocês podem ver, infelizmente isso deu uma expressão cúbica, né? Então, o que a gente faz quando dá uma coisa errada? Você vai lá e apaga isso aqui, ó. Faz de conta que não tem x aqui. Se não tem x aqui, esse termo também não existe, tá? Beleza, então essa expressão que eu tenho que resolver, tá? Então, eu posso dividir por 4. Isso aqui vai dar o seguinte, x ao cubo menos x é igual a zero, né? Então, pode botar o x em evidência. X que multiplica x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, tem os seguintes valores. X igual a zero é uma solução e x igual a mais ou menos 1 é outra solução, tá? Então, essa é os valores. Agora tem que descobrir qual desses valores é mínimo, tá? Qual desses valores é mínimo? Vamos considerar só o x maior que zero, tá? Considerar só o x maior que zero. Maior ou igual a zero, né? Vamos considerar só o x maior ou igual a zero. Vamos descobrir se é o zero ou se é o x igual a 1 que faz um mínimo dessa expressão ali, o de x, tá? E como é que a gente descobre isso? Você deriva de novo e coloca x igual a zero e coloca x igual a 1. O que for maior que zero é mínimo, o que for menor que zero é máximo, né? Então, se eu derivar de novo, então vamos derivar de novo. Derivada segunda do u em relação a x vai dar 12x ao quadrado menos 4, tá? Então, quando x for 1, isso dá 8. Então, 8 é maior que zero. Então, isso é mínimo. E quando x for 0, isso dá 0 menos 4, que é igual a menos 4. Isso é menor que zero. Logo, isso é máximo, tá? Então, o x igual a 0 é um ponto de máximo e o x igual a 1 é um ponto de mínimo. Então, tudo que eu tenho que fazer é utilizar o ponto x igual a 1 na derivada segunda, tá? Que tá aqui, ó. Que eu já até calculei, porque eu fui descobrir qual é o ponto de mínimo e qual é o ponto de máximo, tá? Então, essa é a derivada segunda. Logo, meu d2u dx2 avaliado em x0 é 12 vezes 1 menos 4, que é igual a mais 8. Né? O K efetivo tem que ser positivo, né? Lembra que o K é constante de mola, né? Não pode, uma constante de mola negativa não existe, né? Então tá aí, ó, mais 8, tá? Se esse é o meu valor do K efetivo, eu posso jogar agora na segunda lei de Newton, mx dois pontos é igual a menos K efetivo vezes o x. 5x dois pontos é igual a menos 8 vezes x. Logo, x dois pontos mais 8 sobre 5x é igual a zero. Logo, minha frequência angular ômega é a raiz de 8 sobre 5, tá? Essa era a resposta do problema, beleza? Então, com isso a gente termina a parte de... Vou dar uns exercícios agora. Né? Vou criar a solução completa agora, tá? Então, vou botar assim, exercício. Né? Assim, seja uma massa de 4 kg. Tá? Seja uma massa de 4 kg. Abandonada não, vamos colocar assim, lançada com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, tá? A uma distância de 60 centímetros, do ponto de mínimo da função potencial U.
de x. Tá? Então, está a 60 centímetros da distância da energia potencial. Então, calcule o x de t, tá? Então, tem as condições iniciais, tem a posição inicial, 60 centímetros, tem a velocidade inicial, 4 metros por segundo. Então, você vai calcular o x de t. Agora, só vou dar os valores de u. Então, vamos considerar o primeiro u aqui, valendo 12x a sexta, 12 sobre x a sexta, né? Menos, vamos colocar aqui, 6 sobre x a quarta. Então, considera esse u de x na letra A. E na letra B, então essa é a letra A. E na letra B, o u de x vai ser 10 sobre x mais 20 ln de x, tá? Então, essas duas funções eu sei que tem mínimo, tá? Então, calculem qual é o K efetivo e aí façam um exercício de oscilação normal, tá? Tá ok? Igual eu ensinei nas aulas passadas, beleza? Essa aula ficou bem grande, mas foi importante. Então, próxima aula a gente vai ver oscilações forçadas e amortecidas e aí acabou a oscilação. Fui.